Em outro local, Theo começa a apresentar sinais de descontrole emocional na presença de Patty. Ele pergunta de forma agressiva o que a menina está olhando, e Patty responde assustada que não está olhando nada. Theo, completamente fora de si, manda Patty ir embora dali, e a menina, assustada com a reação do pai, sai correndo do restaurante em que estavam. O momento de instabilidade emocional volta ao normal e parece retomar a lucidez. Ele então chama o garçom e solicita a conta de que foi consumido durante a refeição, demonstrando certa ansiedade em resolver logo a situação. Logo em seguida, Theo pergunta ao garçom se por acaso viu sua filha, Patrícia, tentando obter alguma informação concreta sobre o paradeiro da menina. Sem sucesso, ele se levanta rapidamente e começa a procurar por Patty nas imediações do restaurante, caminhando de um lado para o outro, visivelmente preocupado e agitado. Em meio à busca desesperada, ele acaba encontrando Stella e Alberto, que haviam saído justamente em busca dele e da criança. Ao reencontrá-los, Theo não demora a expressar sua preocupação e diz que Patty sumiu, deixando claro que não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Alberto e Stella compreendem imediatamente a gravidade da situação e se mostram igualmente tensos. Enquanto isso, Diná e Otávio aproveitam um momento a sós, desfrutando de uma breve tranquilidade antes de serem tomados pelas notícias que logo chegariam. De volta à casa de Maroca, Maria comenta que Theo sempre saiu com Patty para almoçar, sugerindo que talvez não haja motivo para tanta preocupação. Mas Maroca rebate, afirmando que desta vez a situação é diferente, pois o Dr. Alberto demonstrou estar genuinamente preocupado, o que não costuma acontecer. A cena muda para a chegada de Bia e sua turma na casa de Maroca, todos animados com a visita. Bia pergunta diretamente por sua mãe, querendo saber onde ela está. E Maroca explica que Stella saiu acompanhada de Alberto, ambos envolvidos na busca por Patty. Bia, surpresa, questiona se Patty saiu sozinha, mas Maroca deixa claro que não, afirmando que a menina saiu com o pai. Porém, como estavam demorando demais, Alberto ficou preocupado. Diante da explicação, Bia não se prolonga muito, apenas diz que veio mesmo só para fazer uma visita rápida a Maroca e logo vai embora. Enquanto isso, Theo menciona que pretende procurar por Patty em uma trilha próxima dali, indicando que está disposto a vasculhar todos os lugares possíveis até encontrar a filha. Stella, no entanto, pede para que ele tente lembrar se, em algum momento, se afastou da mesa e deixou Patty sozinha. Essa pergunta mexe com Theo, que se esforça para resgatar detalhes em meio ao nervosismo. Maria acaba encontrando Theo e, surpresa, diz que estava justamente à procura dele. Ele não perde tempo e revela que perdeu Patty, pedindo ajuda para procurá-la. E Maria prontamente aceita, juntando-se à busca. Em outra conversa, Stella pergunta a Alberto se ele acredita que Theo possa ter tido uma nova crise, ao que Alberto responde com cautela, deixando a entender que, sim, é provável que isso tenha acontecido. Maria, aflita, corre para avisar Diná que Patty está desaparecida. Diná imediatamente fica nervosa com a notícia. Seu semblante muda e, sem hesitar, se une a Otávio para sair à procura da filha. Em outra cena, Patty aparece sentada em algum lugar, pensativa, aparentemente sem saber para onde ir ou o que fazer, demonstrando inocência e fragilidade diante da situação. Enquanto isso, na casa de Lisa, Carmen diz a Lisa que ela já pode parar de trabalhar, pois agora quem assume as tarefas é ela. Lisa, no entanto, comenta que Theo só deve chegar de tarde, pois foi até Itatiaia almoçar com a filha. Em um momento de confissão, Lisa revela ter muita vontade de conhecer Patty pessoalmente. Agenor chega em casa e comenta sobre o aroma agradável que está no ar, ao que Lisa responde, dizendo que Theo viria lanchar com eles, revelando que preparou algo especial. Agenor, porém, reclama dos gastos excessivos com comida e faz menção aos valores. Carmen observa que Agenor está muito arrumado para um simples motorista de táxi, e ele, com bom humor, responde que é o coroa enxuto do bairro, como se estivesse todo animado com a própria aparência. Lisa aproveita o momento para questionar se o pai dela quer casar de novo, e Agenor, descontraído, revela que já tem 2 pretendentes, deixando Lisa surpresa. Zeca chega com Sofia à casa de Lisa, elogia o bairro Salvador, e Sofia comenta que fizeram muitas amizades por lá. Agenor, divertido, diz que é a primeira vez que houve um casal afirmar que, em vez de curtirem um romance, aproveitaram para fazer amizades. Em outra parte da história, Sininha resolve vasculhar o quarto de Tibério, mas acaba machucando o dedo ao ser surpreendida por Bárbara, que entra de repente e a assusta. Para disfarçar, Sininha diz que só tinha entrado no cômodo para entregar uma roupa passada. Em outra cena, Maroca atende o telefone diversas vezes, mas fica confusa com o fato de todos que ligam desligarem rapidamente, sem dizer nada. Em um descuido, Maria comenta sem pensar que daqui a pouco Patty estará de volta, o que faz Maroca suspeitar e perguntar se Patty foi sequestrada. A preocupação de todos cresce, e Diná, junto com Otávio, continua a busca pela filha.
Theo vai até a delegacia e tenta descrever Patrícia ao delegado, que escuta atentamente e pergunta como a menina conseguiu fugir sem que ele notasse. Theo explica como tudo aconteceu. Nesse momento, Stella e Alberto entram na sala e tentam consolar Theo, que está visivelmente abalado. Ele declara com dor que, se algo acontecer com Patty, ele simplesmente não vai suportar e irá enlouquecer. Diná, ao chegar, mostra uma foto de Patty ao delegado, na esperança de que ajude na busca, mas são informados de que o desaparecimento da menina já foi oficialmente registrado. Diná, inconformada, questiona como Theo pôde ter deixado isso acontecer. Em casa, Maroca também não entende como Theo conseguiu se afastar de Patty, mas ao tentar cobrar dele por telefone, ele simplesmente desliga, aumentando ainda mais o desespero. Maria tenta convencer Maroca a tomar um remédio para se acalmar, mas ela recusa, dizendo que está muito nervosa. Stella comenta com Alberto que eles passarão agora pelas viaturas dos policiais que estão ajudando na busca e explica que os agentes disseram ser muito comum uma criança sumir e depois ser encontrada apenas brincando com outras. Alberto tenta tranquilizar Stella, dizendo com convicção que eles vão encontrar Patty, pois ela é uma menina esperta. No entanto, Theo lembra que a filha não sabe o endereço de casa, o que deixa todos ainda mais angustiados. Mesmo assim, ele decide sair por conta própria para procurá-la. Alberto lamenta que não consiga impedir Theo de sair sozinho, mas Stella diz que eles devem agora ir direto ao pronto-socorro do hospital. Alberto concorda e afirma que é exatamente isso que os dois precisam fazer. Em outro momento, Patty tenta pegar uma flor enquanto caminha sozinha, demonstrando inocência em meio ao perigo. Diná, em meio à busca, desesperada, descarrega sua raiva contra Theo e o xinga enquanto fala com Otávio. Maria revela que Theo está completamente desesperado com o sumiço da filha, mas Diná rebate dizendo que ele é um moleque irresponsável. Em casa, Maroca começa a sentir um mal-estar físico e Maria comenta que ela não pode se aborrecer dessa forma. Enquanto isso, na casa de Ismael, ele garante que Tato é um mal educado e Regina acrescenta que Tato nem chegou a dormir na casa. Bia, no entanto, diz que gosta de Tato, mas Ismael responde friamente que ele não serve para ela. O telefone toca. Bia atende e pergunta se Patty está com quem liga, mas logo percebe que não. E Theo explica do outro lado da linha que a menina desapareceu. Bia revela para todos que Patty sumiu, deixando todos alarmados, mas Ismael, insensível, afirma que não tem pena, dizendo que Diná, com aquela pose toda, merecia passar por isso e ainda acha pouco. De volta à casa de Lisa, Agenor, Lisa e Carmen esperam por Theo, mas por conta da demora, Lisa decide liberar Agenor para começar a comer. Em outra cena, Bia tenta consolar Maroca, que está completamente preocupada, e já começa a acreditar que Patty foi sequestrada. Alberto comenta com Stella que está evidente que Patty não fugiu por vontade própria, e sim porque provavelmente ouviu algo de Theo que a assustou. Bia avisa que Maroca está passando mal, e Stella pede que ela fique ali, fazendo companhia para Maroca. Finalmente, após muitas buscas e momentos de grande tensão, Theo encontra Patty. A emoção toma conta dele, que a abraça com força, sentindo um alívio profundo por ter reencontrado sua filha sã e salva. Patty é levada de volta para casa após o episódio do desaparecimento. E Maroca, preocupada e ainda abalada, pergunta à menina como ela conseguiu se afastar do pai daquela forma. Patty responde com certa insegurança que foi o próprio Theo quem mandou ela ir embora e se afastar dele, mas Maroca não acredita totalmente na versão da menina, demonstrando desconfiança e receio com a situação. Ainda na casa, Maroca pede para Theo ficar mais um pouco, pedindo para que ele espere Diná chegar. Mas Theo, visivelmente abalado e sentindo o peso da culpa, responde que Diná deve estar magoada com ele depois de tudo o que aconteceu, deixando claro o seu arrependimento. Ele diz que vai passar na delegacia para explicar a situação e esclarecer o que ocorreu, demonstrando responsabilidade tardia. Após se despedir de Patty com carinho e uma expressão de preocupação, Theo vai embora. Pouco depois, Diná liga para casa. Maroca atende e passa o telefone para Patty, que fala com a mãe. Diná, ao ouvir a voz da filha, questiona se ela está bem e afirma com alívio que já está a caminho. Ao desligar, Diná abraça Otávio com alegria, profundamente aliviada com o reaparecimento de Patty depois do susto que passou. Theo, por sua vez, fica pensativo e se vê mergulhado em lembranças dos momentos vividos com a filha, refletindo sobre os erros e o que poderia ter feito de forma diferente. Em outra cena, Alberto conversa com Diná e Stella e afirma que da próxima vez que Theo sair com Patty, Maria deverá acompanhá-los discretamente, sem que Theo perceba, para que tudo seja feito com habilidade e sem gerar sofrimento desnecessário ao pai de Patty, que já está emocionalmente fragilizado. Diná afirma que a situação está ficando perigosa
perigosa e que Theo precisa enfrentar essa realidade, enquanto Maroca ressalta que, legalmente, ela não pode impedir que Theo saia sozinho com a filha. Diná pergunta a Alberto sobre o Dr. Fábio e Estela quer saber o que ele tem achado do caso de Theo. Alberto explica que o médico solicitou uma série de exames, mas até agora os resultados não apontaram nenhuma anormalidade. Diná insiste, querendo entender por que então ele tem essas crises, e Alberto responde que esses casos são complicados, muitas vezes lentos para serem diagnosticados, e que apesar disso, o médico é de total confiança. Em outro momento, Bia com seus amigos pergunta se eles estão com fome, e todos demonstram que sim. Em outra parte da história, Alberto comenta que está decidido e que pretende ter uma conversa direta com Ismael, apesar de Estela afirmar que ele não cederá facilmente. Alberto reconhece que o dia foi muito puxado, aconselha Otávio a desistir de sair naquela noite e a descansar, mas Otávio, determinado, diz que deseja aproveitar cada minuto ao lado de Diná, pois considera esse tempo raro e precioso. Alberto insiste para que ele durma e descanse, mas Otávio recusa e afirma que irá para o chalé. Enquanto isso, Regina se diverte dançando. Alberto vai até a casa de Ismael e diz que está lá a pedido de Estela, revelando que ela mesma pediu que ele fosse. Ele deixa claro que o que mais o preocupa é a situação de Bia, mas Ismael responde friamente que quem cuida dela é ele. Alberto argumenta que o tipo de vida que estão proporcionando a Bia é completamente diferente do que ela vivia antes e que isso a está afetando. Ismael, irônico, pergunta se Alberto está morando com Estela, ao que Alberto responde pedindo respeito, deixando claro que não aceitará insinuações. Ismael afirma que continuará do jeito que está, sem nenhuma mudança. Alberto então informa que Estela já deu entrada no processo de divórcio e que muito em breve ela não será mais mulher dele. Ismael comenta que chegou a receber a intimação para a audiência, mas confessa que jogou fora, como se isso não tivesse importância, mostrando claramente que não deseja o divórcio. Alberto pede que Ismael pense com cuidado em tudo o que foi dito, ressaltando que, para o casamento dele com Estela, não há outra solução a não ser a separação. Ismael insiste que quer reconstruir a família, mas Alberto rebate, dizendo que foi ele quem abandonou a família. Ismael promete que vai provar seu valor, mas acrescenta que, se Estela quiser ter Bia de volta, terá que aceitar voltar a viver com ele. Nesse momento, Bia chega e questiona o que o Alberto está fazendo ali. Ismael revela que ele veio a pedido de Estela, pedir o divórcio. Bia, contrariada, afirma que não quer isso, dando a entender que gostaria de ver os pais juntos novamente e que não aceita interferências externas entre eles. Em outro ponto, Otávio observa algumas fotografias, bebe algo sozinho e relembra momentos vividos com Diná, refletindo com emoção. Tato chega e Glória o recebe, avisando que os amigos dele estão em casa. Okida pergunta sobre Bia e Tato responde que terminou com ela antes mesmo de o namoro começar de fato. Tato entra em casa e um de seus amigos comenta de forma ofensiva que o pai de Tato é um otário, dizendo que gosta de ser agredido. Tato, irritado, manda o amigo calar a boca e os dois começam a brigar. Tato derruba o rapaz com um golpe e o expulsa de casa, chegando a agredi-lo no jardim, tomado pela raiva. Glória, assustada, pergunta por que Tato estava brigando daquele jeito, e ele explica que seu amigo ofendeu Otávio, algo que ele não admite de forma alguma. Na pensão, Edneia aparece e pergunta a Tibério para onde ele vai, mas ele responde que está atrasado. Fátima diz que ele tem um encontro com alguém muito especial, e Tibério confirma, explicando que se trata de um compromisso relacionado à campanha dos deficientes físicos. Fátima se interessa e pergunta como pode participar, e Tibério se prontifica a explicar como funciona. Sininha diz que uma vez viu um filme onde o rapaz andava de cadeira de rodas, e vovó pergunta se ela andava de cadeira de rodas também. Ao que Sininha responde que era só um filme. Fátima afirma que quer ir com Tibério, mas Sininha tenta impedir. Em outra cena, Theo vai até a casa de Lisa e comenta que Patty se perdeu em Itatiaia, mas diz que no fim deu tudo certo. Ele também conta que o presente de Zeca será uma mesa de som, deixando o menino animado, que corre para contar a Sofia, chamando Theo de melhor padrinho do mundo. Agenor chega e pergunta sobre o desaparecimento de Patty e se ela já foi encontrada. E Theo agradece a Deus por tudo ter se
tivesse resolvido. Lisa comenta que Zeca contou sobre o apresentão que Theo dará a ele, mas Agenor resmunga, dizendo que havia coisas mais úteis para se comprar. Maria leva Patty para dormir. Estela fala com Dinah sobre o acordo que fizeram de que, se uma delas falecer primeiro, deverá dar um sinal do outro lado, em tom de brincadeira e cumplicidade. Dinah comenta que achou Otávio cansado, e Estela concorda, afirmando que foi um dia difícil procurando por Patrícia. Estela diz que descobriu algo sobre Dinah, afirmando que a ansiedade dela diminuiu e que ela está mais tranquila, dando a entender que percebeu uma mudança positiva. Dinah, emocionada, diz que acredita que nunca amou assim na vida e que não irá amar novamente. Theo se despede de Josefa. Em outro ponto, Alberto garante que Estela tinha razão ao dizer que Ismael não quer ceder ao divórcio, mas Maroca afirma que Estela irá se divorciar de qualquer jeito. Estela diz que Otávio afirmou que ela tem chances de conseguir isso legalmente e que precisa levar testemunhas. Maroca cita o nome de Bia como uma possível testemunha, e Alberto pede que Estela confie no bom senso da filha. Ele declara que está tão interessado nessa separação quanto ela. Por fim, Alberto pergunta por Dinah e Estela responde dando a entender que ela foi para o chalé. Dinah chega ao chalé e encontra Otávio dormindo.